Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Alimentação Escolar Guarulhos, podcast que foi elaborado especialmente para a formação de cozinheiros de 2023. A gente pensou nesse formato para diferenciar um pouquinho a forma como nós levamos informações para todos vocês. O podcast é um pouco mais dinâmico, tem um bate-papo, então a gente acredita que vai ser bem enriquecedor para vocês e para a gente aqui também. Eu sou o Rodolfo, nutricionista da Alimentação Escolar. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre segurança dos alimentos. Algo essencial para qualquer serviço de alimentação, qualquer indústria alimentícia. Trazendo para o lado das nossas escolas, por exemplo, é extremamente importante a gente produzir uma refeição saborosa, mas também que ela esteja livre de qualquer tipo de contaminação, seja ela química, física ou microbiológica. Nesse momento nós vamos discutir especialmente sobre isso daí. Para isso, eu tenho uma convidada especial aqui, que já trabalhou conosco na alimentação escolar, atualmente tem se dedicado ao seu doutorado. Vou ler aqui o mini currículo da nossa convidada. Nutricionista, pós-graduada em Saúde e Bem-Estar, mestre em Ciências, Nutrição Humana aplicada pela USP, doutoranda em Nutrição pela Unifesp, faz parte do grupo de estudos em risco e resiliência em segurança dos alimentos em contextos interdisciplinares, algumas experiências profissionais, atendimento clínico em consultório, banco de alimentos, restaurantes populares e alimentação escolar. Atualmente, estudando o risco e a percepção de risco no ambiente escolar no cenário da pandemia. Cris Tavares, Cris, obrigado. Eu fico feliz aí por ter você nessa conversa, porque é um assunto bem importante, bacana conversar com você. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa formação e tendo a oportunidade de falar do que eu sei um pouquinho, né? Sim, com certeza, isso bastante, vai contribuir muito com a gente aqui. Ô Cris, esse mundo da segurança dos alimentos é muito importante. Eu tenho alguns dados aqui da OMS, que acho que chamam bastante atenção, Organização Mundial da Saúde. Eles informam que 600 milhões de pessoas adoecem anualmente por conta de doenças transmitidas por alimentos. Isso é o que a gente sabe. É óbvio. Né? O que a gente não sabe, porque nem tudo é notificado, é muito maior. Tanta gente passa mal e não vai procurar nenhum serviço de saúde. Exatamente. Fica em casa mesmo, porque depois de 1-2 dias acaba ficando bem de novo e... E você sabe por que isso? Manda. Porque é muito mais comum a gente passar mal com o que a gente come na nossa casa. E a gente nunca acha que foi o que a gente comeu em casa. Porque às vezes a mãe faz o almoço e deixa lá até o jantar 9 horas da noite. Porque não tem problema não, a gente fez limpinho aqui em casa, né? A maior parte dos casos de intoxicação alimentar ocorrem geralmente no ambiente doméstico, né? Outro dado importante é que 420 mil pessoas por ano morrem por conta também de doenças transmitidas por alimentos. E água também, a gente não pode excluir essa questão, né? Isso, a água é considerada um alimento, né? E realmente esse número é exorbitante. Lembrando que um quarto, eu tenho até aqui na minha cola, 1/3 disso é de crianças menores de 5 anos. Justamente um público que a gente atende bastante. Tanto menores de 5 anos quanto até 12 anos, mais ou menos, né? Exatamente. De qualquer forma, a criança, ela faz parte daquele grupo mais vulnerável, né? Criança, idoso, gestante, imunossuprimidos. Então, daí a nossa importância de produzir um alimento gostoso, como eu falei, mas também livre de qualquer tipo de contaminação. Porque a criança é mais vulnerável a isso. Ela pode adoecer mais facilmente. A gente adulto, às vezes, fica com uma dorzinha de barriga, daqui a 1-2 dias já melhora. Agora, uma criança com uma diarreia, por exemplo, diarreia mata muita criança no mundo todo. Então, é algo muito mais sério, né? Eu acho que pra gente conversar, não sei se você acha bacana, pra guiar aqui a nossa conversa, eu pensei da gente usar aquelas 5 chaves para uma alimentação mais segura, elaborada pela OMS, que a gente até conversou bastante sobre isso daí esse mês passado, que foi o dia da alimentação, o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Foi comemorado dia 7 de junho. Que abordou bastante sobre essa questão das 5 chaves, né? Ô Cris, o que seria essas 5 chaves? A OMS elaborou essas 5 chaves, que ela tem alguns tópicos que são importantes tanto para um ambiente doméstico, né, para dono de casa saber como proceder para não contaminar os seus alimentos, mas eles podem também ser aplicados para a nossa realidade das escolas ou não? Com certeza. O mais interessante desse material, né, as 5 chaves para uma alimentação segura,
Porque é muito fácil de entender. A linguagem é mais... A linguagem é muito fácil. Informal, assim, né? Mais, sei lá, mais para um público leigo. Sim, e até dá a impressão que foi feito muito rapidamente, mas não foi, né? Ele é fruto de um trabalho bem extenso da Organização Mundial da Saúde. Foram vários especialistas consultados e eles foram deixando o trabalho cada vez mais lapidado para ser fácil para o público em geral, né? Então, antes a gente trabalhava com as 10 regras de ouro, né, da Organização Mundial da Saúde também, só que era mais extenso, não explicava o porquê, né, que era importante cada regrinha, e esse traz isso como diferencial, né, fala como e o porquê. Né? Então, são regras básicas, né? São regras muito... Regras não, né, gente? São recomendações, né? Recomendações muito fáceis da gente fazer em casa, fazer em qualquer ambiente, inclusive na alimentação escolar, que diminui muito, muito, muito a questão das doenças transmitidas de transmissão hídrica e alimentar. Então a gente pode dizer que esse nosso bate-papo aqui é interessante tanto para o aspecto do trabalho na cozinha, como também pode ser aproveitado pela equipe para aplicar na sua própria casa. Sim, né? Com certeza. Eu vou aqui falar as 5 chaves, porque depois a gente pode falar uma de cada vez. Claro. E detalhando sobre elas. Quais são as 5 chaves, pessoal, para uma alimentação mais segura elaborada pela OMS? Primeira chave, mantenha a limpeza. Segunda, use água e matérias-primas seguras. Terceira, separe alimentos crus e cozidos. Quarta chave, cozinhe completamente. E quinta e última chave, mantenha os alimentos a temperaturas seguras. São essenciais, né? Se a gente for colocar realmente, detalhar... A gente vai detalhar isso daqui. A gente tentou encaixar toda essa nossa conversa dentro disso. Vamos lá. Primeira chave, Cris, que é mantenha a limpeza. Tem alguns subtópicos dentro dela, né? Uhum. O que aborda essa questão da manter a limpeza? Lavar as mãos corretamente nos momentos necessários, lavar e desinfetar superfícies, equipamentos utilizados no preparo, né, dos alimentos e proteger os alimentos de insetos, animais e outras pragas urbanas. Qual que seria, Cris, a forma mais ideal, mais correta para o cozinheiro higienizar a mão dele e em quais momentos você acha que ele deveria higienizar? O que a lei fala sobre isso daí, os estudos? Eu acho que, primeiro, é uma chave, assim, que começa de forma muito assertiva, né? Então, a higienização das mãos, principalmente, nunca foi tão falado, né? Como agora durante a pandemia, né? Então, a gente percebeu o quanto é importante higienizar as mãos, que são veículos de perigos biológicos, principalmente, né? Então, de micro-organismos. A gente tem que lavar toda a mão, né? Muitas vezes, a lavagem é só assim, né? Então, precisa colocar o sabonete, esfregar toda a mão, né? Em cima, entre os dedos, né? O punho, que é muito importante também. Na hora que for enxaguar, não encosta, né? A gente pode encostar enquanto tá com sabão, mas depois não encostar de novo quando a mão já está higienizada. Pra enxaguar, se fala, né? Exatamente. Mas lavar os punhos também, né? Antigamente, a gente falava até de o antebraço inteiro, né? Quando é no serviço de alimentação, também é importante. Né? Em casa, a gente não costuma fazer isso. Costuma do punho e as mãos. Mas assim, olha, entre os dedos... É super importante. Não esqueci o dedão. O dedão, né? Esse movimento entre eles. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a higienização das mãos previne muitas doenças. Não só as que nós estamos falando aqui, que são as DTHAs, né? As doenças de transmissão hídrica e alimentar. Em casa, a gente não tem papel toalha, né? É diferente, mas aquela toalhinha ali, ela precisa sempre estar limpa também, porque senão a gente acaba contaminando as mãos de novo. No serviço de alimentação, o ideal é que seja o descartável, né? O papel não reciclado, né? Sim. Né? E, gente, a nossa realidade, né, e a nossa legislação fala do sabonete neutro, né, sem cheiro, né, sem odor, fala de um produto antisséptico, né, isso nem sempre é possível em todos os países, né, mas quando a gente faz a higienização da forma correta, já diminui bastante. E com frequência, os micro-organismos, com certeza. Que aí já entra naquela questão de quando higienizar as mãos, né?
na verdade, em todo o tempo, né? Então, assim, troca de cada atividade, início das atividades, troca das atividades, foi ao banheiro, é importante. Inclusive, nas 5 chaves tem lá, né? Falando pra casa de banho, eles colocam, né? Então, a higienização após banheiro, após atividades também, gente, é importante, né? A gente, às vezes, esquece disso, tá ali naquele lererê, né? E acaba não fazendo. Quando vai trocar materiais também, né? Vai manipular alimentos diferentes, também tem que ter higienização. Você tá cortando uma carne. Aí você vai temperar uma salada que tá pronta pro consumo. É óbvio que você tem que higienizar a mão, né? Sim, com Depois certeza. de fumado, tudo que você toque que seja sujo, papelão, o pessoal lava a mão. E aí volta a fazer atividade. E quando chega da rua também, né? Chegou, a primeira coisa que tem que ser feita é a higienização das mãos. Dirigiu, chegou de transporte público. Imagina, transporte público. Aqueles ferros que ficam todo mundo tocando ali. Tem gente que passa a mão no nariz, na boca, espirra, tosse, se coça e fica tocando ali. Gente, é nojento. Mexeu então, com dinheiro, tem que higienizar. Tem que higienizar. Celular. A todo momento. A todo momento. A gente observa, por exemplo, um médico, quando ele vai fazer uma cirurgia, ele também precisa higienizar as mãos. O enfermeiro, da mesma forma, o cozinheiro, porque a gente tá colocando pra dentro de uma criança um alimento. Então, ele tem que estar livre de contaminação, né? Microbiológica, aí, no caso que a gente fala mais especificamente nesse assunto. Vírus, bactérias, né? Principalmente bactéria, que tá bem mais relacionada ainda nos casos de doenças transmitidas por alimentos, né? Então, higienizar as mãos em todas as áreas das mãos e com uma frequência máxima que você conseguir, né? Nas escolas a gente tem o sabonete antisséptico. Escola que não tem sabonete antisséptico, a gente orienta a comprar pelo menos o sabonete neutro, né? Higieniza a mão ali, seca com papelzinho não reciclado. Exatamente. E depois complementa com álcool 70. A gente orienta dessas duas formas. Sabonete antisséptico, enxágua e seca, pronto, acabou. Ou então, sabonete neutro, sem cheiro, né? Depois de enxaguar, aplica o álcool gel que vai acabar de finalizar o processo todo ali, né? E a pandemia trouxe isso pra gente, né? Esse hábito de usar o álcool em gel também, né? Você vê como as pessoas hoje em dia acostumaram a usar o álcool até um frasquinho dentro do bolso, né? Já virou um hábito e é um hábito importante. Sim, mas uma coisa importante é a gente frisar que o álcool não substitui a água e o sabão também, né? Senão fica só aquele alquinho ali e não atinge todas as áreas e não tem o mesmo efeito também. Sim. Né? Isso é importante, pessoal. Usem o álcool, mas lavem as mãos também, tá? Uma outra questão, Cris, que é bem comum na realidade das nossas escolas, o uso do celular durante a manipulação é um grande perigo, né? Como é que a gente consegue minimizar? Até porque na realidade da alimentação escolar, a gente precisa da comunicação desse cozinheiro conosco enquanto departamento. Então, às vezes, eles têm que mandar mensagem: olha, a gente precisa ajustar a quantidade de carne, ou eu tô com dúvidas sobre o NAI, né? Necessidades alimentares especiais, ou então preciso de alguma coisa. Tirar foto de algum alimento. A gente precisa que eles entrem em contato conosco. Como é que a gente consegue fazer o máximo para minimizar esse perigo do uso do celular na escola? A gente tem que ponderar o uso desse celular, né? Primeiro, o ideal é que não fosse usado ali na manipulação. Como a gente precisa, hoje em dia, em vários momentos, então é a higienização das mãos, né? Mexer com o celular, higieniza as mãos, não vai mexer no alimento, porque isso pode ter uma contaminação cruzada. Não deixar o celular em cima de bancadas, utensílios, né? Por exemplo, da tábua de corte. Deixar o celular ali e a faca, tudo próximo, né? Então tem que ter cuidado com isso. Higienizar celular também, né? Porque o celular, assim como as mãos, é um veículo perigoso de micro-organismos, né? Então ele precisa ser higienizado. E se a gente perguntar agora, quem aí que tá assistindo costuma higienizar o celular com álcool isopropílico? É bem difícil. São poucas pessoas que higienizam. E olha, nosso celular tá na bancada. Daqui a pouco a gente vai lá na cozinha, em qualquer lugar a gente coloca ele em cima de várias superfícies contaminadas. Inclusive banheiro, né? Inclusive banheiro. Tem gente que tá lá fazendo suas necessidades e mexendo no celular. E não higieniza o celular. Então, ele é um foco de contaminação muito, muito grande. Sim, com certeza. O que a gente orienta, geralmente, os cozinheiros na alimentação escolar, na prefeitura, deixe sempre seu celular no teu armário, em um lugar seguro. Não deixe ali na área de manipulação. Não deve estar lá. Houve a necessidade de utilizar esse celular, vai lá, utiliza, se comunica conosco,
se tiver alguma ocorrência médica, por exemplo. Depois, guarda ele, volta, lava muito bem as mãos e volta à sua atividade. Acho que essa... E ele não deve ser usado durante a manipulação. Sim, né, Rô? imagina. Acho que isso é importante a gente chamar atenção também. Até porque esse celular pode cair, né? E aí a gente vai ter uma outra Já contaminação. pensou? Sei lá, mexer na panela com o celular na mão, que a gente sabe que pode acontecer, porque a gente já ouviu falar, inclusive. Aí o celular cai dentro da panela. O que você vai fazer? Vai ter um prejuízo financeiro. Inclusive, já teve cozinheiro da prefeitura que quebrou o celular, porque estava aqui no bolso e encostou no fogão. Sim, acontece né? também. Então, para garantir a segurança do teu equipamento e a segurança dos alimentos, haja mais dessa forma como a gente falou aqui. Né? O Cris, outra questão bastante relacionada à limpeza, né? Essa questão dos adornos, dos brincos, piercing, o que você poderia falar sobre isso pra gente? Quais são os riscos, né? E o que a legislação fala sobre a utilização disso que a gente costuma utilizar, né? No dia a dia, mas para o manipulador de alimentos, por exemplo? Essa é uma questão delicada, né? Nem todo mundo gosta de ouvir, Sim. né? Mas é proibido. Né? Por lei então, é proibido. Por lei. Então, não podemos utilizar adornos, nem aliança. Né? Então, anéis, brincos, tiara, piercing, tudo isso é proibido. O que pode é óculos, né? Porque não tem outra forma. Fica complicado, né? Mas, assim, a gente tem que ter cuidado não só com os adornos que saem, né? Mas com aqueles que, às vezes, não deveriam sair, como os cílios, por exemplo. E tá em alta essa questão dos cílios, Sim. inclusive, né? E o calor começa a desgrudar, né? Às Sim. vezes. Então, isso a gente tem que ter, porque aí vai ser uma contaminação, é um perigo físico também, né? É uma contaminação, inclusive contaminação física, pessoal. É um fio de cabelo, é um cílios que pode soltar, Sim. é uma lasca de unha, que além de ser uma contaminação física, também tem um monte de sujidade, micro-organismos Sim. ali envolvidos, né? Com certeza. Então, pela legislação, é proibido, não pode utilizar. Né? Cozinheiro, vai começar a sua jornada, tira os seus anéis, tira os seus brincos, os seus piercings. Guarda mas não cai. direitinho pra não perder, né? Guarda direitinho. Mas não cai. Esse piercing aqui, ele não cai. Pessoal, não pode. Até relógio. A gente fica toda hora passando a mão. Relógio Sim. também não pode. Até porque a gente tá lá cortando carne. Muitas vezes o alimento bate aqui. E isso aqui tudo sujo. Então tem que tirar tudo. Com certeza. Pela questão do perigo de contaminação física e microbiológica também. Sim. Não, pessoal, não pode. Piercing, tudo, todos os tipos de adornos. Colarzinho. E aí tem a questão do esmalte também, né? Que Sim, entra ali no mesmo balaio, né? Entra que a gente no mesmo fala balaio. Também de uma contaminação. Não pode, gente, nem base de unha, né? As unhas precisam ser cortadas, precisam ser bem curtas, né? E sem esmalte nenhum. A questão a unha tem que ser bem curtinha. Eu sei que isso mexe um pouco, principalmente com a vaidade das mulheres, mas, pessoal, é a profissão que vocês escolheram. A gente tem que cortar a unha enquanto manipulador de alimento. Além da contaminação física que pode ocorrer, a unha junta muito sujeira. Tem certeza. A contaminação microbiológica também. Com certeza. A questão dos esmaltes. Além da contaminação química que ele pode provocar ali e física também, quando sai uma lasca do esmalte. Imagina, a gente tem um monte de criança com alergia a um biscoito que tem um corantezinho vermelho. Sim. Se cai uma lasquinha daquele esmalte vermelho no alimento que a criança ingere, o problema que pode dar em relação à saúde dela, Exatamente. E aí, sei lá, né? Às vezes as pessoas pensam, mas isso é muito improvável. Gente, a gente sempre tem que ir pela precaução. Sim. Né? Então, se vai ser improvável, a gente não sabe, né? Qual vai ser a situação ali. Então, sempre precaução. Se cai uma tarraxinha do brinco, por exemplo, enquanto você tá manipulando uma panela de arroz, você não sabe onde é que caiu essa tarraxinha. Às vezes ela tá lá dentro da panela de arroz. Aí uma criança vai e broncoaspira. Sim. Né? Então, é uma questão bem delicada. A gente precisa agir conforme a legislação. E no caso da barba, aqui em Guarulhos, a nossa portaria 087, ela até permite a utilização de barba bem aparada, só que com utilização do protetor de barba. Né? Não pode trabalhar de barba exposta, tá bom, pessoal? E nem barba grande, tem que ser bem aparada. E se você quiser utilizar a barba, tem que utilizar o protetor, tá? Ô Cris, ainda nessa parte de limpeza...
quais os produtos a gente deve utilizar para fazer a limpeza de bancadas, por exemplo, superfícies e até equipamentos? O que você tem a dizer mais ou menos sobre isso? Bom, Guarulhos tem a proibição do álcool líquido, né? Então a gente não pode, seria prático. Mas a gente pode utilizar a solução clorada, né? Então a solução clorada você também vai borrifar, deixar secar naturalmente, ou, né, dependendo do caso, pode até passar um pano úmido para espalhar isso e deixar secar naturalmente, tá? Então a solução clorada é bem eficiente e pode ser utilizado. Ou o álcool em gel também, né? Mas é importante a gente lembrar que não pode nada que tenha cheiro, né? Que tenha odor, né? Então, aquele limpador multiuso, por exemplo, bastante, né? Que a gente vê bastante ainda em algumas escolas. E a gente, então, tem na rede, né? Então, esse não pode ser utilizado onde há manipulação de alimentos. Tem perfume? Não pode, tá? Não pode. E aí, pensando na eficiência, a solução clorada seria a melhor opção, né? O que tem que imperar na cozinha é o cheiro da comida, não o cheiro de flores, né? Dessas coisas todas. Fora que aquele limpador multiuso deixa melado, né? Deixa melado, né? O álcool 70 em gel, né, ele é uma opção, mas realmente, às vezes para limpar bancada, ele acaba ficando meio grudento, excesso, né? Algumas higienizações ele cabe bem, mas para limpar algumas superfícies é meio complicado. Então aí entra a questão da água sanitária, né? Isso. Que você pode falar um pouquinho sobre a diluição dessa água sanitária? O que você sugere de diluição pra gente aplicar? Porque primeiro a gente lava a superfície com detergente neutro, né? Isso é muito importante. Água e detergente neutro. E para desinfetar, aí sim a gente aplicaria a solução clorada. Tem uma diluição mais correta sobre isso? É uma colher de sopa, né, da água sanitária para 1 litro de água. Esse é o correto. Se for o hipoclorito, aí tem que ser de acordo com o fabricante, tá? Porque aí tem de pastilha, tem de vários tipos diferentes. Nós temos as duas realidades, inclusive, né? Isso. Aí tem que ser de acordo com o fabricante. E atentem para essa informação do fabricante. Ela está ali por um porquê. Sim. Né? É para atingir realmente a eficiência, tá? Mas é muito simples, né, gente? E aí, mistura a água e pode ser utilizada. Outra coisa, a solução clorada ela não deve ficar por muito tempo, porque ela vai perdendo a eficiência dela, principalmente pela luz, né? Então feito prepara uma quantidade pequena, deixa guardado num cantinho mais escuro e não deixa do dia pro outro, né? Na verdade, menos tempo possível. Menos tempo possível. 1 ou 2 horinhas ali pra você utilizar, depois você faz de novo. Faz, sei lá, 500 ml e utiliza, né? Exatamente. Pra não fazer demais, né? E acabar depois perdendo a eficácia do produto, né? Em relação a isso daí, Cris, até fiz algumas observações no meu rascunho. A gente tem o POP, que é o procedimento operacional padronizado nas escolas, que já explica ali o passo a passo de como higienizar uma geladeira, por exemplo. Sim. E nele a gente encontra a questão do quais produtos devem ser utilizados. Então, todos os manipuladores de alimentos podem consultar o POP. Uma coisa importante, o limpa-alumínio. Limpa-alumínio foi proibido nas escolas. Peraí, antes do limpa-alumínio, tem a questão do álcool, né? A gente falou que o álcool foi proibido. Pra quem não sabe, o álcool líquido foi proibido nas escolas de Guarulhos por conta de um acidente que aconteceu muitos anos atrás. Então, é por causa disso, tá? O limpa-alumínio foi proibido por conta de uma substância que ele tem na maioria dos limpa-alumínios, né? Não todos, mas a maioria, né? Que é o benzeno, né? Então, ele pode ser utilizado desde que não tenha o benzeno, né? E é difícil achar. É difícil achar, né? Difícil tem algumas marcas que a gente até sugere para as escolas, porque realmente o limpa-alumínio ele dá uma diferença ali, né? Sim. São marcas mais difíceis da gente achar. No mercado geralmente não tem, no mercado comum que a gente vai, mas através da internet, às vezes a gestora pode até achar para compra, né? Mas até para essa utilização precisa ser feito com cautela, né? Então, não toda hora, não todos os dias, né? Então, ter o dia ali da limpeza mais pesada, né? E mantendo isso. E ter muito cuidado com o enxágue também. Na verdade, isso é de tudo, né, Cris? Tipo, por exemplo, detergente mesmo, porque senão, se você não enxaguar bem o que você limpou, às vezes você coloca um alimento e contamina, que dá contaminação química. Sim. Aí a pessoa pode ingerir esse alimento e passar mal, por conta desse tipo de contaminação, né? Com certeza. A gente pode falar um pouquinho sobre essa questão dos animais sinantrópicos, né? Que é extremamente importante a gente ter... Deixa eu ver aqui, se eu não pulei. É isso mesmo.
além da gente garantir toda a limpeza, a gente também tem que garantir que as barreiras sanitárias elas estejam adequadas para evitar o acesso de animais, né? De mosca, de inseto, de roedor. O que você pode falar pra gente, Cris, sobre quais seriam essas barreiras pra gente evitar o acesso desses animais sinantrópicos, né? Isso, então, né, reforçando, sinantrópicos são aqueles animais que aprenderam a conviver conosco, mas que causam doenças. Nós não aprendemos a conviver com eles. Eles aprenderam, né? mas a gente mas não. a gente não. Então, eles causam diversas doenças. Primeiro, a gente tem que diminuir muito o acesso deles, né? Então, são barreiras físicas mesmo. Então, a gente precisa ter telas, precisa ter borracha nas portas, nós não podemos ter buracos onde eles entrem, né? Então, janela de estoque tem que ser telada, né? O teto precisa ser o teto adequado para que eles não tenham acesso também, né? Outra coisa muito importante, além do acesso, é o alimento. Se a gente tem alimento, e a gente está no serviço de alimentação, né? Então, é mais fácil isso. Mas se a gente tem alimento fácil para esses animais, eles vão fazer de tudo para entrar, né? E uma das formas é lixo, né? Exatamente. Eles gostam do lixo, então a gente precisa manter lixo bem fechado também. Da importância de ter uma lixeira sempre com acionamento por pedal. Porque se o cozinheiro toda hora tem que colocar a mão naquela tampa, além de contaminar a própria mão dele, vai ter uma hora que ele vai se cansar. Aí ele vai querer abrir e deixar aberto direto o lixo. E atrai mosca, atrai qualquer tipo de praga, né? E não deixar de um dia pro outro, né? Não, nem pensar. Precisa ser descartado. Pessoal, finalizou o trabalho, já deixa ali na porta pro pessoal da equipe de limpeza da escola remover e levar lá pro abrigo de lixo. O cozinheiro não leva o lixo pro abrigo, tá? Como é que o cozinheiro vai sair com o seu uniforme limpo, né? Até onde guarda o lixo, lá é o abrigo do lixo que fala, é dessa forma mesmo, se eu não me engano, tá? Mas de qualquer forma não pode. O cozinheiro retira o lixo, deixa ali na porta da cozinha, o pessoal da limpeza leva pra lá, tá? Não façam isso. Sim. E tem o controle de pragas também, né, Rô? Que ele precisa ser feito. Então, a desinsetização, a desratização precisam ser feitas no período adequado. Às vezes, a gente fala, vocês estão fazendo anualmente? As escolas, se eu não me engano, estão contratando empresas que estão fazendo o serviço geralmente a cada 3 meses. Porque isso que eu ia falar, que muitas vezes a gente precisa antecipar isso, principalmente dependendo do território onde a escola está. Sim, a gente tem escola que às vezes tem um córrego passando próximo, exatamente, ou matagal, né? Isso facilita também, né? Então, eu acho que são as principais medidas. Então, cuidado com o lixo, cuidado com os acessos, isolar, né? Bem a área da cozinha e até formiga, né? A gente, com certeza. A gente aprendeu a conviver um pouquinho mais com a formiga. A formiga ela é mais aceitável, bonitinha e tudo mais, mas trabalhadora, e não deixa de ser realmente, ela é trabalhadora, mas vejam bem, a formiga ela causa muitas infecções em hospitais, por exemplo. E não é diferente na cozinha. A formiga, por ser pequenininha, pessoal, ela passa em lugares pequenos. Ela passa em cima de fezes, de urina, de tanta coisa suja, e depois ela vai acabar lá dentro do açúcar, do pote de açúcar. Exatamente. Aí a gente vai fazer o nosso leitinho lá, né, nosso achocolatado, e vai estar lá boiando e fala, não tem problema, faz bem pros olhos. Mas é só a gente fazer aquela experiência, por exemplo, matei uma barata, deixei lá. Não mexi nela da noite pro dia. Quando você vai ver no outro dia, tá cheio de formiga. E às vezes ela nem tá mais lá, porque elas são trabalhadoras mesmo, elas levam embora, né? E depois ela vai estar dentro do teu açúcar, né? E nós temos as abelhas também, né? Que é outro bichinho que todo mundo acha trabalhador, né? Faz o mel e tudo mais, mas ela é linda, tá lá no lixo, do propósito né? dela, mas não deve estar dentro da cozinha também, né? Exatamente. E uma coisa importante sobre a formiga, por exemplo, tem escola que não veda bem a porta. Mas não é só a barata, não é só o roedor. Às vezes tem uma brechinha desse tamanho assim. A barata às vezes não vai entrar ali. O roedor muito menos. Agora a formiga, ela entra. Então a borracha, por exemplo, ela tem que estar arrastando no chão. Ou se for algum outro tipo de proteção no rodapé, né, que seja impermeável. Por exemplo, aquelas cobrinhas que tem até nas nossas casas, desde que seja impermeável, também é super bacana, porque ela vai realmente estar colada no chão, aí vai evitar bastante o acesso desses
E a gente tem aquela outra abertura, né, do balcão, onde tem a distribuição também. Sim. Tem que estar muito rente, Exatamente. né? Não tem que ter acesso A nenhum por janela, ali. né? Tudo muito bem ajustado. Esses animais, eles gostam de acesso, alimento e água, né? Então, é tudo que a gente precisa evitar Sim. aí pra E às vezes um eles. calorzinho também, alguns se instalam dentro do motor, perto do motor do sim. freezer, né? Certeza. Todo cuidado é necessário nessa questão. Bom, acho que a gente fechou a primeira chave. Vamos para a segunda, Cris, que é use água e matérias-primas seguras. O que a OMS fala dentro dessa chave aqui? Utilize água potável ou trate-a para que se torne segura. No caso, aqui no nosso município, a gente tem a Sabesp que garante a potabilidade da água, certo? Uhum. Selecione alimentos seguros e frescos. Lave as frutas e vegetais, especialmente se forem consumidos crus. E para sua segurança, escolha alimentos já processados, como o leite pasteurizado. Nessa questão do leite, a gente já tem o leite em pó, que já é mais tranquilo em relação à contaminação, né? Por ser em pó, Sim. já reduz bastante as possibilidades. Sim. Então, não enquadra muito na nossa realidade. Mas, Cris, em relação à água, por exemplo, qual a frequência de higienização da caixa d'água? A necessidade também da troca do filtro de água, que eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso daí. Sim. É semestral, né? Por lei, né? Por lei. Porém, às vezes a gente precisa antecipar isso, né? Então, assim, apesar da nossa água ser considerada de qualidade, né, a que vem da Sabesp, a gente, às vezes, tem alguns problemas internos, Sim. né? De cano, da própria caixa d'água, né? Então, ela precisa ser higienizada a cada 6 meses ou antes, dependendo da situação. E aí, também, mantê-la muito bem fechada, né? Porque isso vai contaminar a água que está lá dentro. Não adianta fazer toda a higienização, a água ser potável e ficar com brechinhas, porque vai cair principalmente mosquito, Sim. né? Então a gente precisa ter esse cuidado. É só a gente fazer um teste mesmo. Se você, na sua casa, ficar 1 ano sem lavar a tua caixa d'água, depois você subir lá, a depender da região onde você mora, se houveram, por exemplo, reformas da Sabesp, por exemplo, em algum local, que mexeu com muita questão de quebrar rua mesmo, aquilo ali acaba caindo muito barro na água, né? Aí você vai limpar a tua caixa d'água depois de 1 ano, tem um monte de lama embaixo dela, né? Lá na parte de baixo mesmo da caixa d'água, né? Até o abastecimento, né? Que não é diário. Então, vai diminuindo, vai aumentando. Às vezes, tem bairros que ficam por mais tempo. Então, tem a questão do próprio uso, né? Que muitas vezes essa água não é renovada com a mesma frequência em todas as escolas. Então, por isso que pode variar também. Então, higienização semestral. Semestral. Pela legislação semestral ou antecipado. E, gente, é importante que haja controle disso, né? Então, o controle, ele também existe por um porquê, né? Para ser consultado e ser feito da maneira correta. Então, a gente precisa ter esse documento, né? E até atestando o que foi utilizado para a limpeza da caixa d'água, né? Que é muito importante. A empresa precisa ser uma empresa idônea, né? Com os cadastros adequados. Então, tudo isso a gente precisa ter cuidado. E aí, em relação aos filtros que você falou, também, né? Precisa ser trocado muitas vezes com uma frequência maior. Né? Maior. Do que se fosse na nossa casa. Porque geralmente a validade dele a maior parte das marcas, a cada 6 meses ou a depender do fluxo de água. Isso. Principalmente quando a escola instala na saída da caixa d'água, que é onde dispara água para toda a escola. Você imagina, o volume de água é muito grande. Então, ao invés de trocar a cada 6 meses, você vai ter que trocar, às vezes, a cada, 2 meses, no máximo, porque o volume de água é muito grande numa escola. Verdade. Então, é importante a gente ter esse filtro, né, Cris? Com certeza. Para preparar, às vezes, uma bebida fria, né? Suco e tudo mais. Sim. A gente tem que se cercar de questões que possam garantir a segurança de todos esses alimentos. Com certeza. Porque não é a água, se a gente for observar, for refletir, a água é utilizada para higienizar a mão do cozinheiro, para preparar alimento, para higienizar a superfície e equipamento. Então, ela está envolvida em vários aspectos, né? Ou seja, é um veículo de contaminação imenso, gigante. Né? E manter os registros. Inclusive, a gente, no nosso checklist, a gente sempre questiona o gestor escolar. Vocês têm um registro? Pessoal, é importante. Gestor escolar, é importante que vocês tenham um registro da higienização da caixa d'água e também façam um controle da troca do refil do filtro de água. Tá bom? E outra coisa relacionada a matérias-primas agora, Cris, como é que deve ser feita a recepção dos alimentos? As cozinheiras, elas precisam ter um olhar mais
podemos dizer, mais criterioso durante essa entrega? O que você acha disso? Bom, gente, vocês cozinheiros e cozinheiras são os olhos, né, ali no local. Então, os olhos do departamento, vocês são o controle de qualidade, Sim. né? Então, é um trabalho fundamental na hora de receber, conferir realmente se esse alimento está de qualidade, está de acordo com o que tem que ser recebido, né? Se ele está dentro daquele padrão aceitável, né? Então, o trabalho deles é fundamental, né? O cozinheiro, ele faz um trabalho de controle de qualidade também. Com Às vezes certeza. eles não pararam certeza. para observar isso, mas fazem, vocês são essenciais. Com Não tem um certeza. nutricionista em cada escola para verificar isso. Vocês recepcionam, controlam a quantidade para ver se estão entregando a quantidade, porque tem que ver se realmente tem que pesar o alimento, tem que contar. A gente precisa receber uma quantidade exata, né? É pago por isso. Mas precisa ver as condições também, né? De qualidade do produto, Sim, né? a gente sabe que no dia a dia, às vezes, é muito complicado a hora do recebimento. Bastante. Com poucos funcionários, Bastante. muitas vezes chega em horários, assim, bem críticos. Mas, na medida do possível, tem que ser feito, assim, da forma mais adequada, né? Às vezes é fácil a gente falar, nós sabemos disso. Mas nós entendemos que a realidade de algumas escolas ela é bem delicada, né? Quanto a isso. A gente pede pra se esforçar ao máximo pra conseguir controlar E essa notificar, questão, né, Rodolfo? Se tiver algum problema, entrar em contato com o departamento para que isso seja, de alguma forma, sanado, né? E não receber. Se você observou, por exemplo, que tá inadequado, não recebe, registra nas notas, ou tá em dúvida, entre em contato com a gente. Eu tô aqui, tô recebendo, sei lá, um iogurte, alguma coisa. Chegou num carro que nem refrigerado é. Exatamente. Poxa, nem recebe. Se você viu que o veículo nem é refrigerado, nem recebe. Se tiver dúvida, liga pra gente naquele momento mesmo, pra gente conseguir ajudar. E tem algumas coisas que são incompatíveis, né? Não pode estar, por exemplo, o iogurte, né, junto com carne. Sim, né? também. Elas são incompatíveis ali. Então, pode estar no mesmo ambiente. Exatamente. A gente tem que receber congelada a carne e a gente tem que receber iogurte refrigerado. Então, se estão vindo juntos, tem algum problema aí nesse transporte, né? Então, atentar para isso também. Claro, a gente sabe que muitas vezes o transporte fica lá na entrada da escola, às vezes é longe, né, da cozinha e não dá para observar exatamente isso. Mas pela temperatura vai ser possível deduzir também. Sim, né? Às vezes chega uma carne, se você vê que ela tá toda molenga, cheia de líquido mesmo, ela precisa estar congelada. Ela precisa estar congelada, dura. né? Se ela estiver mole, você já sabe que a temperatura está inadequada. Sim. Nem recebe, pode devolver. Ela tem que estar dura, congelada mesmo, porque é assim que ela é comprada, né? Então, o cozinheiro, ele participa, assim, dessa questão do controle de qualidade. Vocês são extremamente importantes para isso. E carnes, no caso, sempre congeladas, né? Só pelo aspecto de sensorial do tato mesmo, a gente já observa quando a carne tá bem congelada, né? Ô, Cris, qual que é a importância da desinfecção dos hortifrutos agora? Passando pros vegetais, né? Pras frutas. O que você tem a falar um pouquinho sobre isso daí? Primeiro vamos rever um pouquinho como que tem que ser feita, né? Então, a verdura, frutas, os legumes, né, no geral, precisam primeiro ser lavados, né, pra gente tirar aquelas sujidades maiores, visíveis. Terra, né? Poeira que vem bastante. Exatamente. Muitas vezes tem alguns vegetais que precisam de uma escovinha, fricção, né, uma escova, alguma coisa para tirar uma esponja, porque tem uma terra mais grudada ali. E aí depois a gente vai precisar desinfetar isso, né? E como que é feito isso? 1 colher de água sanitária para cada litro de água. Ou, se for o hipoclorito, de acordo com o fabricante, né? A gente deixa lá imerso por 15 minutos. E aí, depois a gente precisa enxaguar. E uma coisa importante também, tem gente que eu vejo que coloca os vegetais e depois coloca água sanitária. Isso é errado. Tem que colocar água sanitária, mexer e aí colocar esses alimentos, tá? Deixar os 15 minutos e depois enxaguar muito bem também. Já vai ter feito a ação dele. Você tirar é para não ter uma contaminação química, né? Sim. Então, precisa ser feito dessa forma, né? Gente, vinagre. Vinagre, ele desgruda, né, partículas, ele tem esse poder, mas ele não mata micro-organismos, tá? Então, ele não serve para substituir a água sanitária,
tá? Eu acho que isso é sempre importante a gente falar, né? Não só na alimentação escolar, mas na nossa residência também, né? Então, não vai ser substituto aí. É água sanitária. Geralmente, né? água sanitária é água sanitária que no rótulo conste que pode ser utilizada para alimento. Não pode ser qualquer tipo de água sanitária, isso é importante falar. Na rede, geralmente, a gente tem a pastilha de hipoclorito. Se eu não me engano, deixa 20 minutos e não precisa enxaguar. Porque é pastilha de hipoclorito, já o fabricante garante essa questão. Agora, na água sanitária que a gente compra no mercado, geralmente tem lá, na forma de usar, que precisa enxaguar, né? Para finalizar. E é importante a gente também falar sobre a diluição. A Cris falou aqui sobre uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. E a pastilha também tem a forma de diluir. Sim, tem que ser sempre colocada antes do alimento. E diluir certinho, porque se você colocar demais, acaba tendo uma solução ali com muito cloro. Pode até contaminar o alimento. Se você coloca pouco, e aí o não enxágue que o fabricante está falando que não precisa, né? Aí acaba dando problema, né? Sim. Aí você vai ter um contaminante também. O que geralmente a gente orienta, Cris, para as escolas, poxa, pega um balde, às vezes graduado, ou uma bacia, e padroniza, ó, essa daqui é a quantidade que geralmente eu utilizo, e aqui tem 10 litros, por exemplo. Já faz até uma marcaçãozinha. Se aquela ali for... facilita, né? Porque aí você já sabe, ó, aqui eu tenho que colocar, sei lá, metade de uma pastilha, ou um quarto de uma pastilha. Pronto. Já facilitou o seu dia a dia, mas essa questão da diluição, a gente tá sempre em cima porque a gente observa que às vezes o pessoal faz muito no olho a diluição. Sim. E é perigoso, né? Tanto para mais quanto para menos é perigoso, né? Exatamente. Na legislação fala que não precisa ser desinfetado o que for consumido sem casca. Legal. Né? Mas a gente também tem que ter cuidado com isso, porque pode ter uma contaminação cruzada em relação ao utensílio que você está cortando, né? Então, se tiver também contaminado e você for cortar, vai passar para dentro do alimento. Então, que tem que garantir uma higienização adequada dos utensílios, né? Exatamente. Todo equipamento que você está utilizando. E de verdade, eu acho que na maioria dos casos dá pra fazer a desinfecção em tudo. Sim. Né? Tirando banana, que a gente realmente vai tirar a casca ali, né? E algumas outras cascas duras, né? Eu acho que a gente tem que ir pela precaução, né? Então, se existe a possibilidade de contaminar, vamos desinfetar, né? Até no que a gente consome sem a casca. Sim. Por exemplo, uma mexerica... que a gente tira a casca, obviamente, para comer. Por legislação, a gente não precisaria desinfetá-la, porque a gente não come com a casca. Mas como a Cris falou, se houver possibilidade de desinfetá-la, né? A mexerica ainda você não corta, né? Então, como vai tirar com a mão, acho que se a mão estiver bem higienizada, porque isso também é importante, a gente precisa higienizar as mãos antes. Tudo bem. Agora, você fala mais de, por exemplo, faca, né, uma melancia, por exemplo. Isso, que se estiver contaminado ali, você tá cortando, né? Você vai acabar entrando, né? Mas é interessante a gente tocar nesse assunto, né? É difícil a gente ter essa abordagem. Nem pensa muito nisso, né? Não pensa. Se a gente for entrar assim em detalhes, é que a gente começa a analisar algumas situações e ver que também existe aí a possibilidade da contaminação. Sim. Né? Se a gente puder garantir, então, pessoal, se puder garantir a higienização completa, né, de todos, show de bola. Vamos falar agora sobre a terceira chave. A terceira chave é separe os alimentos crus e cozidos, né? Que entra mais aquela parte de contaminação cruzada e tal, né? O que a OMS diz como subtópico, né? Use equipamentos e utensílios diferentes, como facas ou tábuas de cortar, para manipular carne, frango, pescados e outros alimentos crus. E também fala o seguinte: conserve os alimentos em recipientes separados para evitar o contato entre crus e cozidos. Como é que a gente consegue, Cris, como é que podem ocorrer essas contaminações cruzadas e como é que a gente consegue preveni-las? Bom, então a contaminação cruzada é quando tem transferência, né, do contaminante de um lugar para outro lugar. Então, por exemplo, tábuas de corte, né, você cortou carne crua ali, e aí depois você vai cortar salada. Você pode ter essa contaminação cruzada, né? Utensílios, como a faca, por exemplo. A faca aí na questão das frutas pode ocasionar a contaminação cruzada, né? E transferindo da casca
para dentro. Todos os utensílios, eles podem ser veículos para contaminação. Então, pode ocorrer a contaminação cruzada. Bancadas também, até geladeira, freezer, né? A gente tem que ter cuidado porque também na hora de pode acomodar os alimentos, né? Exatamente. Então, você pode transferir de um alimento o perigo dele, né? O contaminante para outro alimento. Estoque pode ocorrer também, né? Que mais? Utensílios no geral. Né? Então, acontece dessa forma. Agora, o que eles falam dos alimentos crus e cozidos, né? Então, vamos supor aí, a gente já fez a desinfecção das nossas frutas, né? Vão ser lá para daqui a pouco. E aí, a gente já cozinhou a carne, né? Não vou fazer com carne cozida, não. Vou fazer com essa carne que ainda vai ser cortada. Um exemplo, tá, gente? Eu sei que vocês não trabalham cortando as carnes, mas um exemplo. Então, tô cortando as carnes, saiu aquele sanguinho, né? Sujou a minha tábua. Aí, eu pus embaixo da torneira, tirei só aquele excesso, Sim. né? E coloquei de novo lá e tô pegando minhas frutas que já estão higienizadas e vou cortar naquela mesma tábua. Isso pode ocorrer a contaminação cruzada. Só tirou o que a gente visualiza a olho nu, mas Exatamente, os micro-organismos são os inimigos invisíveis, a gente não consegue visualizar, né? Exatamente. E em situações, às vezes, mais corriqueiras, né? De colocar ali do ladinho, tô manipulando tudo e vou armazenar na geladeira, por exemplo, eu coloco uma carne para descongelar do lado de fruta, por exemplo, de vegetal que já tá pronto para o consumo, ou para uma salada, ou do lado de uma salada que eu vou ofertar daqui a pouco. Essa carne descongelando. Até na hora de dispor os alimentos na geladeira, né? Bacana deixar geralmente, ó, eu tenho uma carne para descongelar, deixar sempre na parte mais inferior. Sim. Né? Principalmente escolas que, até na nossa casa, se a gente não geralmente em casa é só uma geladeira mesmo, né? Ambiente escolar, às vezes, também é parecido, viu? Às vezes só tem uma geladeira para tudo. Sim. Então, tem que descongelar carne, coloca na parte de baixo. O que tá pronto pro consumo, sempre na parte de cima, para não cair, né, o alimento ali, o líquido da carne, por exemplo, acabar contaminando o que tá embaixo. Agora, o que pode acontecer também, né? A minha carne tá perfeita, já prontinha, sem micro-organismos, coloco lá, vou cortar essa carne, só que eu pego uma faca que eu cortei outra coisa e não higienizei essa faca. Sim. Também tá ocorrendo ali uma contaminação cruzada, né? Porque senão vocês podem pensar que só a carne ali vai ser, não, né, até a mão, mas não, gente. A mão do cozinheiro também pode provocar isso. Exatamente. Então, achei que se a gente fosse resumir essa questão, seria higiene, a boa higienização de todos os equipamentos, todos os utensílios, da mão. E a gente pode garantir também melhorar essa segurança, por exemplo, comprando placas de corte de cores diferentes para ajudar o manipulador. Por exemplo, essa placa de cor verde é para vegetal, a vermelha é para carne. Inclusive, a gente está elaborando um manual, né, para os gestores e tudo mais, e a gente dá essa ideia de comprar placas de cortes diferentes. Acho que facilita muito, né? Muitas indústrias utilizam esse tipo, né? Com os serviços de alimentação, inclusive. É uma opção, não é? Sim, e aí é importante que seja feita a higienização adequada. Também dessas... Seguindo o POP. Lá no POP tem, pessoal, como fazer a desinfecção de forma correta, tá bom? Agora falando sobre a quarta chave, Cris, cozinhe completamente. O que fala aqui? A OMS, cozinhe completamente os alimentos, especialmente carne, frango, ovos e pescados. Qual que é a importância da gente cozinhar adequadamente as carnes? Agora, quem gosta do mal passado, né? Vai falar... Ou então um cru, por exemplo, um sushi. Né? É muito difícil falar sobre isso. Por exemplo, no sul, que eles gostam daquela carninha sangrando, né? Então, é bem difícil. Mas é isso, gente. Quando a gente cozinha completamente, né? Atingindo aí a temperatura de 74 graus em todo o alimento, a gente mata praticamente todos os micro-organismos, né? É considerado, na verdade, uma temperatura segura, né, para matar esses micro-organismos aí patogênicos. Até porque cada micro-organismo tem ali uma certa temperatura, então não tem como a gente trabalhar como 100%, não, né? Senão a gente fica maluco. E aí, 74 ali foi o que eles consideraram mais adequado para que todos estes, né, sejam eliminados, sim, né? Então, aquela carne, né, mal passada, que o pessoal gosta. É perigoso. Por exemplo, eu amo sushi.
né? Amo ir em um restaurante oriental, mas é um risco que se corre. Procure sempre um restaurante que você tente pelo menos ver que é mais limpinho e tudo mais, né? Para que se reduzam os riscos, mas é um risco, né? E aí a gente cai naquela chave da procedência, né? Tanto da água, mas dos alimentos seguros, assim, de fontes seguras. É porque não dá pra gente saber muitas vezes, né? Mas na alimentação escolar a gente sabe disso, né? Que é uma carne que vem de uma fonte segura. Então, a gente já minimiza aí, né? Sim, a gente vai minimizando, né? E uma questão importante que eu ia falar da carne, por exemplo, nas nossas escolas a gente não tem problema quanto a isso daí, não. Porque como é pra criança, Sim, geralmente o pessoal cozinha muito, né? Vou fazer 13 anos de prefeitura, eu nunca observei isso em escola nenhuma. Nossa, essa carne tá mal passada, nunca. Também Geralmente é não. na panela de pressão, super bem cozidinho, pra deixar mais desfiado, mais molinho. Então, Frango, esse problema peixe, a gente não né? costuma ter nas nossas escolas. O ovo, ele não pode ser com a gema mole, né? A gente vê muito isso em restaurante, mas não pode pela legislação, né? Perigoso, né? Pode ter salmonela, principalmente, né? Exatamente. Mas nas escolas a gente realmente não tem esse problema. Pelo menos a gente não Mas tem. Mas em casa vocês podem seguir isso também. É verdade. Vamos falar sobre a quinta e última chave, Cris, que é mantenha os alimentos a temperaturas seguras. O que a OMS fala? Não deixe alimentos cozidos a temperatura ambiente por mais de 2 horas. Isso cabe principalmente para nossa casa, mas também para as nossas cozinhas, né? Refrigere rapidamente os alimentos cozinhados e ou perecíveis, preferencialmente abaixo de 5 graus. A gente não orienta os nossos cozinheiros a ficarem produzindo uma refeição, colocar na geladeira para servir de tarde de novo. A gente vai falar sobre isso. Mantenha os alimentos cozidos quentes acima de 60 graus até serem servidos e não descongele alimentos a temperaturas ambientes. Pra gente começar, qual que é o impacto, Cris, da gente deixar alimentos expostos por um longo período de tempo em relação a essa questão da segurança e qualidade dos alimentos? Gente, outra coisa bem delicada, né? Se a gente for ver. Eu, quando era criança, era comum a minha mãe fazer o almoço, deixar lá com paninho de prato em cima, né? Em cima do fogão. E a gente comer a mesma comida à noite, né? Então, a gente cai naquela questão da notificação. Se eu tive alguma doença transmitida por alimento ou água, não sei, né? Porque é ali do dia a dia. Mas a gente não pode fazer isso no serviço de alimentação, né? Sim. Como você falou, a gente não costuma ter esse problema na alimentação escolar, porque já tem essa recomendação que seja feito para o período. É uma recomendação que a gente nunca pode deixar de passar isso pro pessoal. Sim. Às vezes ocorrem falhas no controle de temperatura. Eu tô sem um termômetro. Pessoal, a gente só nunca teve problemas maiores de surtos alimentares por conta dessa orientação. Cada período faz o seu arroz, seu feijão, sua carne, sua salada e distribui. Sobrou? Faça o máximo possível para não sobrar, obviamente, mas nem tudo é certinho. Sim. Descarta, não utiliza para outro período. Se a gente começar a fazer comida de manhã para servir de tarde e de noite, a gente vai começar a ter um monte de surto alimentar. Não façam isso. Cada período é uma refeição diferente. Eu vou cozinhar pro EJA. Você vai cozinhar meio-dia? Não, você vai cozinhar de tarde, próximo da hora de refeição. Não pode fazer comida cedo demais, né? E quando é colocado no balcão, precisa ser mantida a temperatura ali também, 60 graus para cima. Esfria rapidamente. A legislação fala que pode manter aquela alimentação por de 60 graus para cima por até 6 horas. Mas a gente não dá essa brecha toda, porque, pessoal, ninguém merece passar no balcão térmico, por exemplo. Vocês estão assistindo, com certeza já foram em algum restaurante que, na hora de se servir com arroz, por exemplo, o arroz estava todo seco, duro. Ninguém merece, as crianças não merecem isso. O arroz, a gente terminar o cozimento dele, por exemplo, 9 horas da manhã, eu coloquei no balcão térmico e deixei ele lá até 2 horas da tarde, 3 horas, fica ressecado, fica horrível, ninguém merece. Então, manhã uma preparação, tarde outra, né? Sim. EJA, outra preparação e sempre garantindo essa questão da temperatura. 60 graus para cima, no máximo 6 horas, mas a gente nem abre toda essa brecha, não. Né? A gente limita mais ainda. Os são menores, né? Então não tem nem como, né? Não tem necessidade. A gente tem que limitar ao máximo essa questão, né? Então a gente sempre mantém essa orientaçãozinha aí. Eu posso falar uma coisa que eu acabei esquecendo lá na chave da contaminação cruzada, mas eu acho que é muito importante. Porque também tem a ver com a questão da temperatura. São os pratos que são porcionados e colocados um em cima do outro, empilhado. Isso não é adequado, tá? Isso é uma prática. A gente sabe que há correria, né? Que
há todas as dificuldades ali do período, tudo mais. Mas isso favorece a contaminação cruzada e também aquele alimento fica exposto ali, Muito recebendo tempo, né? Micro-organismos, né? Do ar, da pessoa que chega perto, né? Então também não é adequado. As mãos, porque a gente não consegue garantir que as mãos das crianças também estejam higienizadas adequadamente. A gente orienta, mas a gente não consegue garantir. Então até quando vai pegar, pode contaminar o de acaba baixo. tocando de baixo, né? Isso. Então é uma prática muito feia, né? A gente observa muito isso, mas não é adequado. O ideal é montar os pratinhos bem quando as crianças já estiveram mais próximas, né? E montando na hora. E montando né? na hora, não colocando Sim. um pratinho em cima do outro, né? Colocando um do lado do outro, né? Próximo Isso do horário já delas virem. tinha recomendação até no caderno da pandemia, né? Do Covid, né? Que a gente pegou bastante nessa questão de não deixar a exposição. Sim. Né? E o bacana também é fazer a refeição próximo do horário de distribuir. Se a minha refeição começa às 10, termina umas 9h30, 9h20 ali, com certeza vai dar para servir a alimentação com segurança, né? Outra questão aqui. Ô Cris, quais os riscos de descongelar alimentos a temperaturas ambientes? Gente, não é adequado, primeiro, né? A legislação mesmo fala da questão do descongelamento. A gente tem que colocar na refrigeração para descongelar. Só que nós temos aqui na alimentação escolar a carne que vai direto na panela congelada mesmo. O IQF, né? O PQF, que aí, gente, é legal, porque é um diferencial isso, se a gente for pensar. Então, o risco de doenças transmitidas por alimentos diminui bastante, né? Principalmente se ela for muito bem cozida também. Sim. Então, a gente já duas chaves aí que já, né? Já complementam, né? Então, Nossa, até me perdi agora que eu tava falando. A carne do descongelamento. IQF, né? Então, o descongelamento, ele tem que ser feito sob refrigeração, né? E aí, controlando isso. Jamais em cima da pia, embaixo da né? pia, embaixo da água, ambiente. isso, né? Nos bacias, enfim, né? Em casa, a gente observa muito isso, mas também não é adequado, não é porque tá em casa que não vai haver a contaminação, né? Então, sempre na geladeira, né? Como o Rodolfo falou, já lá onde não vai cair em outros alimentos, porque senão a gente pode ter uma contaminação cruzada baixo, também, né? Então, na parte de baixo. E controlando realmente. E na prefeitura a gente compra carne QF já para facilitar. Até porque às vezes nem tem geladeira em uma quantidade disponível para proceder com esse descongelamento. Sim. Então, o IQF veio para ajudar nessa questão, sim, né? Para garantir mais segurança e para facilitar o dia a dia, né? Ô Cris, mesmo com todos esses cuidados que a gente citou, uma coisa que é extremamente importante é a coleta de amostra. Até para esclarecer para os possíveis surtos alimentares, porque por mais que a gente consiga fazer tudo isso, mesmo assim podem ocorrer surtos alimentares, que são caracterizados como quando 2 ou mais pessoas acabam tendo algum sintoma, né, de intoxicação, sim, por exemplo. Qual é a razão dessa coleta de amostras? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Segurança. Primeiro, né? E você vai ter ali uma amostra para poder ser feito análise, se precisar. Então, no caso de um surto, você precisa saber de onde que veio esse surto, né? E aí, lembrando, né? De acordo com a nossa legislação aqui do município, são 96 horas, né? Os alimentos sólidos congelados, os alimentos líquidos refrigerados, né? Gente, é importante tirar a amostra de água também, né? Como eu falei, as doenças são transmitidas por alimentos e água, né? Então, é importante que seja tirado diariamente isso, tá? O Cris, sabe uma coisa bacana? Que a gente conversou com a vigilância alguns anos atrás e eles falaram pra gente que não precisaria tirar a amostra da água. A gente até, eu acho bacana a gente tentar verificar com eles de novo se essa orientação procede. Sim, porque foi a orientação que foi passada pra gente. Do município. Eles nos informaram dessa forma, mas a gente vai procurar uma nova conversa pra ver se continuamos dessa forma ou não. Mas no momento, não é orientado a tirar a amostra da água, mas a gente vai procurar ver se a gente se atualiza quanto a isso com eles. Talvez eles tenham falado isso porque eles já fazem essa análise em alguns pontos, né, da Sim. rede. Mas é importante saber porque às vezes tem a contaminação de cano, Sim. né? Por isso que esse controle precisa ser feito, Tá. né? Mas então é para isso, a amostra é para análise. Para análise, né? Se acontecer algum surto, você tem Isso. como verificar para saber a procedência dele, né? Exatamente. Não é só pra ter, gente. Então, assim, não vale. Teve uma dor de barriga, ai meu Deus, não tirei a amostra, eu vou fazer uma aqui do dia Não, pelo amor de Deus. pra poder analisar. Não é isso, tá? É uma coisa muito séria e ela precisa ser muito bem E por controlada. lei precisa ter, né? Sim. E de 100 a 200 gramas, essa Sim. quantidade.
E tem cozinheiro que fala, mas uma a gente... quantidade que dê pra fazer análise, né? E aí tem cozinheiro que fala, mas a gente nunca ninguém vem buscar. Mas é assim mesmo, pessoal. Tomara que nunca ninguém venha buscar. Porque se alguém for buscar, é porque teve algum problema. Exatamente. Né? E aí ela precisa ser identificada, né, que é importante. Eu não sei qual é o tipo de saquinho que vocês estão, mas se é aquele que a gente precisa cortar, tem que ter cuidado com contaminação cruzada. Sim, higienizar muito bem a tesoura, exato, desinfetá-la, a bancada, né? Quando o departamento fornece já aquele com tarja que tem que cortar, realmente a gente fala, pessoal, sempre higienizar muito bem a tesoura antes de cortar o saquinho, porque ele é esterilizado, né? Não pode assoprar. Não, pelo amor de Deus, né? Não pode tocar com as mãozinhas dentro dele. A gente sabe que vocês não fazem isso, mas é sempre bom lembrar, né? Mas às vezes pode ser que alguém faça, vai saber, né? Porque ou não observou a orientação, não sei. Tem porque é um saquinho chato, né? De abrir. Você tem que esfregar bastante pra soltar, né? Mas não pode fazer isso. Tá. Cris, só pra complementar, queria só dizer algumas questões aqui. Nesse ano nós começamos a aplicar nas escolas um checklist. É uma ferramenta digital que a gente fez no nosso departamento, que tem aproximadamente 60 questões. Ele é bem robusto. Então nós temos estagiários que foram treinados, eles vão pra escola, eles respondem, por exemplo, coisas bem óbvias. Existe tela milimétrica na janela? Existe um ralinho ali sifonado, né, com o sistema abre e fecha? Sim ou não? Se tiver inadequada, já gera uma orientação automática, ele não precisa gerar nada, já é automático. A gente envia depois esse relatório para a escola. Agora a gente consegue de uma forma mais padronizada, orientar o gestor escolar e a equipe também em relação aos procedimentos e também coletar dados. A gente sai um pouco do escuro, do nosso achismo. A gente já sabe, por exemplo, quantas escolas estão com esse tipo de deficiência. Porque a gente vai conseguir trabalhar melhor, até com outros departamentos também, para tentar sanar esses problemas que conferem insegurança para os alimentos, né? Então, essa ferramenta veio para ajudar bastante a gente. Cozinheiros, vocês provavelmente já vão receber estagiários ou nutricionistas preenchendo esse checklist na escola de vocês. Temos também a ferramenta digital de teste de aceitabilidade, que é bacana a gente saber qual é a percepção da criança sobre aquele alimento. Pra gente tentar identificar, olha, não tá sendo bem aceito a farofa. A gente vai lá, tenta uma outra forma, né, um outro modo de preparo. Então, algumas escolas estão recebendo esse teste de aceitabilidade, que a criança vai votando na escala hedônica, que são as carinhas. É um método científico também, tá? Nosso Instagram, Alimentação Escolar Guarulhos, você que tem essa rede social, se puder seguir a gente, é bem bacana. Qual que é o lado positivo do Instagram, Kiss? É porque a gente consegue passar orientações, às vezes, de uma forma mais leve, utilizando vídeos, reels. Muito rápido, né? Você tá lá na sua timeline, vendo vídeo, que legal, 1 minuto... Em 1 minuto de vídeo, a gente aprende mais ou menos como desinfetar hortifruti. A gente falou 5 minutos aqui. Em 1 minuto, você aprende mais rapidamente. Nós temos uma comunicação com toda a comunidade escolar através dele. Serve também para mostrar o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Mostrar o trabalho lindo que vários cozinheiros fazem, que às vezes ficava ali ofuscado. Nossa, olha que prato bonito, olha que história legal. Esses são alguns dos objetivos do nosso Instagram, tá? Temos o WhatsApp ainda. O WhatsApp, depois da pandemia, veio, né, pra nos ajudar a ter aquela comunicação mais fácil, né? E tem nos ajudado bastante, inclusive. Qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem pra gente no WhatsApp. E só para complementar, para finalizar, mudança do DASI. A gente ainda ouve muitos cozinheiros, gestores falando do nome DASI. Pessoal, o DASI deixou de existir desde o começo do ano passado, tá? O DASI não existe mais. Hoje, a equipe de alimentação está dentro do DPE, Departamento de Planejamento da Educação. Tá? É bom vocês saberem disso, até para não errar no nome dos departamentos. E desde 2017, a equipe de nutrição ela não lida mais com essa questão de parte administrativa de cozinheiro. A gente não faz mais manutenção, a gente não resolve mais conflitos, por exemplo. Isso é tudo o DRHE. O nutricionista hoje, ele só tá fazendo a parte realmente que é mais cabível para ele, na verdade. Segurança dos alimentos, compra de gêneros alimentícios, atendimento nutricional. Tá? Então é bacana que vocês todos fiquem cientes quanto a essa questão. Não deixamos, obviamente, de valorizar o trabalho de cada cozinheiro. O Instagram veio para isso também, tá? Pra gente apresentar, para que a comunidade conheça o trabalho que vocês fazem no dia a dia das escolas. Então, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a Cris pela presença, por ter topado participar desse bate-papo. Cris, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, foi uma satisfação estar aqui com vocês. É muito legal ver tudo que está sendo feito. Eu tenho um orgulho, assim, eu não estou mais com vocês, mas eu acompanho e fico muito orgulhosa. E, gente, sempre lembrando, né, a alimentação escolar visa a segurança alimentar e não existe segurança alimentar sem segurança dos alimentos. Então, por isso que esse assunto é tão importante. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Abraço para todos.